África, o continente do futuro? Uma análise documental do século XXI. 1,5 bilhão de pessoas, 54 países, um mar de oportunidades e desafios. Do Saara ao Cabo, dos recursos naturais à revolução digital, a África em transformação. Vamos além dos clichês e explorar a África que se reinventa. Já agora, um convite. Esse é o canal Apriports, onde exploramos as grandes transformações do mundo contemporâneo. Se você gosta de análises aprofundadas, sem sensacionalismo e com base em dados, inscreva-se e ative o sininho. Vamos juntos entender a África que moldará o nosso futuro. Bom dia a todos e bem-vindos a esse documentário. Hoje, embarcamos numa jornada pelo continente africano no século XXI. Não uma visão romantizada ou apocalíptica, mas um retrato equilibrado, fundamentado em dados e análises, de uma região em ebulição. A África é imensa. São 30,3 milhões de quilômetros quadrados, o terceiro maior continente do mundo, atrás apenas da Ásia e das Américas. Para se ter uma ideia, caberiam China, Índia, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão dentro de suas fronteiras, com espaço de sobra. Abriga 54 países reconhecidos internacionalmente, além de territórios disputados, como o Saara Ocidental. A diversidade é a marca registrada. A Argélia, sozinha, é maior que a parte continental dos Estados Unidos, enquanto as Ilhas Seychelles são um minúsculo paraíso de 455 quilômetros quadrados. O relevo vai das dunas do Saara, o maior deserto quente do planeta com 9,2 milhões de quilômetros quadrados, às florestas tropicais da Bacia do Congo, a segunda maior floresta tropical do mundo, com 2 milhões de quilômetros quadrados de biodiversidade exuberante. O Vale do Rift, uma imensa fissura tectônica que se estende por mais de 6 mil quilômetros, desde a Síria até Moçambique, é o berço da humanidade, onde nossos ancestrais deram os primeiros passos há mais de 3 milhões de anos. A geografia, no entanto, não é apenas cenário, ela impõe desafios e oportunidades. O continente é cortado pela linha do Equador, abrigando desde picos nevados como o Kilimanjaro, 5.895 metros, e o Monte Quênia, 5.199 metros, até depressões profundas, como o Lago Assal, no Djibouti, a 155 metros abaixo do nível do mar. Os grandes rios, Nilo, Congo, Níger, Zambeze e Orange, são artérias vitais, fontes de água, energia e transporte, mas também palcos de disputas geopolíticas crescentes. Esta diversidade geográfica é o palco para uma das histórias mais complexas do nosso tempo. O século XX foi brutal para a África. Décadas de dominação colonial, a artificialidade de fronteiras traçadas à régua e compasso na Conferência de Berlim, 1884 a 1885. A exploração sistemática de recursos humanos e naturais, e depois das independências, conquistadas em sua maioria entre os anos 1950 e 1970, uma sucessão de golpes de Estado, ditaduras militares e guerras civis. O saldo foi devastador. Infraestrutura destruída, economias distorcidas para atender as metrópoles e uma fragmentação étnica frequentemente instrumentalizada por elites políticas. Mas o século XXI se apresenta com novos contornos, forjados por uma geração que não viveu o colonialismo direto e que olha para o futuro com ambição e pragmatismo. A demografia é o motor mais poderoso dessa transformação. A África é o continente mais jovem do mundo. Mais de 60% da população tem menos de 25 anos, e a idade média é de apenas 19,7 anos. Em contraste, a Europa tem idade média de 43 anos, e o Japão, 48 anos. Em 2023, a população africana ultrapassou 1,4 bilhão de pessoas, e projeções da ONU indicam que chegará a 2,5 bilhões em 2050, respondendo por mais de 25% da população mundial. Até 2100, estima-se que 1 em cada 3 seres humanos viverá na África. Este bônus demográfico é uma faca de 2 gumes. Se bem gerido, com educação, saúde e empregos, será um divisor de águas. Se negligenciado, pode gerar instabilidade social, migrações em massa e pressão insustentável sobre recursos naturais. A urbanização avança a passos largos. Lagos, na Nigéria,
já tem mais de 20 milhões de habitantes e pode se tornar a maior cidade do mundo até 2100. Kinshasa, na RDC, ultrapassou 15 milhões e Cairo, no Egito, se aproxima dos 22 milhões. Essas megacidades são laboratórios de inovação, mas também épicos de desigualdade, com favelas imensas convivendo com arranha-céus e centros financeiros. Matéria 1. China freia empréstimos para países da África em meio a temor de calotes. Folha de São Paulo / Financial Times. A reportagem destaca a mudança radical na postura da China, que reduziu drasticamente o ritmo de empréstimos para o continente. Antes, Pequim era a maior fonte de financiamento para o desenvolvimento africano. Segundo dados da China Africa Research Initiative, da Universidade Johns Hopkins, os empréstimos chineses ao continente chegaram a 29,5 bilhões de dólares americanos em 2016. Agora, diante do temor de calotes e do elevado endividamento de mais de 20 países africanos, conforme alertado pelo Fundo Monetário Internacional, os bancos chineses endureceram as condições para novos financiamentos. O caso de Uganda tornou-se emblemático. Um empréstimo de 200 milhões de dólares americanos para a expansão do aeroporto internacional de Entebbe continha cláusulas que muitos legisladores ugandenses consideraram uma ameaça à soberania nacional, incluindo a exigência de que todas as receitas do aeroporto sejam depositadas em contas controladas pelo credor chinês e que qualquer disputa seja resolvida no sistema judicial da China, em vez de tribunais ugandenses ou internacionais. O governo ugandense, sob pressão popular e parlamentar, recuou e renegociou os termos, mas o episódio serviu como um alerta em todo o continente. Comentário. Esta reportagem do Financial Times, repercutida pela Folha, é um excelente ponto de partida porque revela a nova geopolítica do continente. Durante anos, a África foi vista como uma fronteira de exploração de recursos naturais, petróleo, gás, minerais estratégicos como cobalto, lítio e terras raras. E a China era a grande parceira sem amarras políticas, oferecendo infraestrutura em troca de acesso a esses recursos, sem as exigências de governança e direitos humanos que ocidentais costumam impor. No entanto, a história ensina que a dívida gera dependência. As chamadas cláusulas tóxicas, que exigem que receitas de projetos sejam canalizadas para contas controladas pelo credor, que disputas sejam resolvidas na justiça chinesa e que segredos comerciais sejam compartilhados, geram alarme entre líderes africanos, economistas e sociedade civil. Uganda disse, ou você pega ou larga, sobre o acordo, e o governo acabou recuando. O que se vê hoje é que a China já não é a fonte inesgotável de recursos. Tornou-se mais seletiva, focada em projetos com retorno financeiro garantido e menor risco soberano. Isso força os países africanos a repensarem suas estratégias de desenvolvimento, buscando diversificar parceiros e melhorar sua capacidade de negociação. Países como Etiópia, Quênia e Gana têm buscado modelos híbridos, combinando financiamento chinês, europeu, norte-americano e de fundos soberanos do Oriente Médio. Se a China ajusta sua aposta, outros atores globais disputam espaço em um tabuleiro cada vez mais concorrido. Estados Unidos, Rússia e União Europeia veem na África um campo estratégico para recursos minerais, mercados consumidores e votos em fóruns internacionais, como a Assembleia Geral da ONU, onde o bloco africano representa cerca de 28% dos votos, um peso político considerável. Esta competição estratégica, como descrevem analistas da Chatham House e do think tank africano Afrobarometer, é favorável aos Estados africanos, que aprenderam a usar a geopolítica a seu favor, sem ingenuidade. Não se trata mais da Guerra Fria, onde o continente era um mero palco de confronto ideológico entre capitalismo e comunismo. Hoje, líderes africanos como Paul Kagame, em Ruanda, ou os representantes da União Africana, jogam com múltiplas cartas, equilibrando ofertas de Pequim, Washington, Moscou, Bruxelas, Tóquio e até de potências emergentes como Turquia, Índia e Brasil. A presença russa, por exemplo, tem se intensificado exponencialmente através do Grupo Wagner e de acordos de cooperação militar, especialmente no Sahel, onde governos enfrentam insurreições jihadistas. A Rússia vende equipamentos militares, oferece treinamento e consultoria em segurança, em troca de acesso a recursos minerais e influência política. Em países como Mali, Burkina Faso e Níger,
A presença russa cresceu após golpes militares que afastaram as forças francesas tradicionais, criando um vácuo que Moscou rapidamente preencheu. A França, antiga potência colonial com forte presença militar na região, Operação Barkhane, com cerca de 5.000 soldados, viu sua influência diminuir drasticamente, sendo vista por parte da população como uma força neocolonial. A retirada francesa do Mali e da República Centro-Africana abriu espaço para a Rússia, que se apresenta como parceira sem passado colonial, uma narrativa poderosa em um continente que ainda carrega as marcas do imperialismo europeu. Os EUA, por sua vez, tentam equilibrar essa influência com programas de assistência, como a Power Africa, que já mobilizou 54 bilhões de dólares americanos em compromissos para energia, e a Prosper África, focada em comércio e investimentos, e uma abordagem mais focada em governança, segurança e combate ao terrorismo. A presença militar americana com a AFRICOM, Comando Africano dos EUA, sediada na Alemanha, mantém bases e operações em vários países, especialmente no Chifre da África, para combater o Al-Shabaab na Somália e grupos associados ao Estado Islâmico. Os EUA também investem em programas de saúde, como o PEPFAR, que combate o HIV/AIDS no continente, salvando milhões de vidas. No entanto, a percepção entre os africanos é que Washington vê o continente mais como uma fonte de ameaças, terrorismo, pirataria, doenças, do que como um parceiro econômico de longo prazo, o que limita sua capacidade de competir com a China e a Rússia. A União Europeia, vizinha geográfica, mantém laços históricos profundos e busca uma parceria renovada, menos paternalista e mais baseada em interesses mútuos. A Europa depende da África para recursos energéticos, migração controlada, estabilidade regional e alianças em temas como mudanças climáticas e reforma da governança global. Programas como o Plano de Investimento Externo e a Global Gateway, que prevê 300 bilhões de euros em investimentos até 2027, tentam oferecer uma alternativa verde e ética ao modelo chinês. No entanto, a desconfiança histórica, fruto do colonialismo, das políticas de ajuste estrutural do FMI e do Banco Mundial nos anos 1980 e 1990, e das barreiras comerciais que ainda penalizam produtos africanos, permanece uma barreira significativa. A Europa precisa demonstrar que está disposta a abrir seu mercado, transferir tecnologia e respeitar a soberania africana, e não apenas extrair recursos e conter migrações. Mas a verdadeira mudança estrutural na África não virá apenas de fora. Ela está sendo forjada internamente, com uma nova geração de líderes, empresários e ativistas que rejeitam o papel de coadjuvantes. A União Africana, criada em 2002, tem se fortalecido como fórum de concertação política, mediação de conflitos e promoção de uma agenda comum. Seu projeto mais ambicioso, a Zona de Livre Comércio Continental Africana, a FCFTA, lançada em 2021, é uma aposta ousada: criar um mercado único de 1,3 bilhão de pessoas, com um PIB combinado de 3,4 trilhões de dólares americanos, o que a tornaria a maior zona de livre comércio do mundo em número de países. Se for bem sucedida, poderá transformar radicalmente a economia do continente, estimulando a industrialização local, o comércio intra-africano, que hoje é de apenas 15% do total, contra 68% na Europa e 60% na Ásia, e reduzindo a dependência de exportações de matérias-primas. A FCFTA é um divisor de águas potencial, mas esbarra em gargalos logísticos, aduaneiros e de infraestrutura que ainda limitam sua implementação. África, Novo Horizonte Digital e Industrial, UOL/Luiz Felipe Alencastro. Com base em dados do FMI e no livro The Next Factory of the World, do economista Noah Smith, a reportagem sugere que a África está à beira de uma revolução industrial, impulsionada pelo aumento dos custos na China e pela guerra comercial entre EUA e China, que redireciona investimentos para regiões com mão de obra mais barata e menos regulada. A Etiópia, chamada de a China da China por alguns analistas, lidera esse movimento, com crescimento econômico acelerado acima de 8% ao ano na última década, antes da Guerra Civil de Tigray, com parques industriais financiados por Pequim e mão de obra abundante. Além disso, a integração digital avança em ritmo acelerado. Em 2017, a África registrou o maior percentual de crescimento de usuários de internet, 20%, e hoje o continente já soma mais de 500 milhões de usuários. Tech hubs florescem na Nigéria, com o Yaba Valley em Lagos, África do Sul, Cidade do Cabo,
Quênia e Hub, em Nairobi, e Gana, Accra, atraindo investimentos de fundos de venture capital, tanto africanos quanto internacionais. O relatório do FMI citado também aponta que 6 das 10 economias que mais crescerão nos próximos anos seriam africanas, incluindo Etiópia, Ruanda, Costa do Marfim, Gana, Senegal e Tanzânia, todas com projeções acima de 6% ao ano. Comentário: a análise do economista Noah Smith, citada pelo colunista Luiz Felipe Alencastro, é um antídoto eficaz contra o pessimismo crônico que muitas vezes permeia a cobertura internacional sobre a África. Por décadas, falou-se do continente como o continente do futuro, uma promessa eternamente adiada. Talvez agora, o futuro esteja começando a se materializar, impulsionado por uma combinação de fatores: juventude, urbanização, penetração digital e mudanças na geopolítica global. A industrialização, combinada com a revolução digital, cria uma nova classe média, estimada em 350 milhões de pessoas, com poder de compra crescente, e um mercado interno robusto, que atrai não apenas investidores estrangeiros, mas também empreendedores locais que criam soluções adaptadas às realidades africanas. A juventude da população é um ativo demográfico inegável. Enquanto a Europa envelhece, idade média de 43 anos, e a China enfrenta o fim do bônus demográfico, a África terá a maior força de trabalho do mundo nas próximas décadas, segundo projeções da ONU. O Banco Mundial estima que o continente precisará criar cerca de 20 milhões de empregos por ano, até 2035, para absorver os jovens que entram no mercado de trabalho, o que é um desafio titânico. Mas este horizonte digital e industrial esbarra em gargalos históricos profundos, infraestrutura precária, apenas 50% das estradas são pavimentadas em muitos países, e o déficit de energia é enorme. Educação deficitária, com altas taxas de analfabetismo e evasão escolar, especialmente entre meninas, e sistemas de saúde frágeis, como evidenciado pela pandemia de Covid-19, que escancarou a vulnerabilidade do continente. A África importa 90% de seus medicamentos, e a produção local é incipiente. Além disso, a transição energética global, que exige minerais como cobalto e lítio abundantes no continente, pode ser uma oportunidade para a África se integrar às cadeias de valor globais, mas também corre o risco de reproduzir o velho modelo de extração sem beneficiamento local. A grande questão é se a África conseguirá dar o salto para uma economia de valor agregado, em vez de continuar exportando sua riqueza mineral in natura. O potencial é imenso, mas a realidade ainda é dura. A África é rica em recursos naturais, minerais estratégicos como cobalto, lítio, grafite, manganês e terras raras, essenciais para baterias de carros elétricos e tecnologias verdes. Petróleo e gás natural, abundantes na Nigéria, Angola, Argélia, Líbia e Moçambique. Terras aráveis férteis, com 60% das terras agriculturáveis não cultivadas do mundo. Mas essa riqueza, paradoxalmente, muitas vezes se torna uma maldição. A dependência da exportação de commodities torna as economias africanas reféns das oscilações dos preços internacionais, perpetua a especialização produtiva herdada do colonialismo e alimenta a corrupção e os conflitos. O termo maldição dos recursos não é uma abstração. Países como a República Democrática do Congo, apesar de possuir 70% das reservas mundiais de cobalto, continuam entre os mais pobres do mundo, com a maior parte da população vivendo com menos de $2 por dia. Além disso, a produtividade agrícola é baixa, com técnicas ainda rudimentares em grande parte do continente, empregando mais da metade da população, porém com rendimentos insuficientes, o que gera insegurança alimentar crônica e dependência externa de grãos. A África gasta cerca de 60 bilhões de dólares americanos por ano importando alimentos que poderia produzir internamente, segundo a Comissão da União Africana. A agricultura familiar, responsável por cerca de 80% da produção, ainda carece de acesso a crédito, tecnologia, insumos e mercados organizados. No campo político, o progresso é desigual e frágil. Vivemos numa era de renascimento africano, com uma onda de democratização que varreu o continente nos anos 1990 e 2000, após o fim da Guerra Fria, com a adoção de constituições multipartidárias e a realização de eleições regulares em quase todos os países. No entanto, a democracia ainda é superficial em muitas nações. A corrupção, avaliada por organizações como a Transparência Internacional como endêmica,
a má governança e a concentração de poder em líderes que se perpetuam no cargo por décadas, como Paul Biya em Camarões, desde 1982, Teodoro Obiang na Guiné Equatorial, desde 1979, e Yoweri Museveni em Uganda, desde 1986, e Denis Sassou Nguesso no Congo-Brazzaville, desde 1979, com interrupção. Minam a confiança pública, afastam investimentos e perpetuam a exclusão social. As oposições são frequentemente cooptadas, reprimidas ou fragilizadas, e as eleições são marcadas por denúncias de fraudes, violência e manipulação dos órgãos eleitorais. Golpes de Estado, que pareciam um fenômeno do século XX, voltaram a ocorrer com frequência alarmante nos últimos anos. Mali, 2020 e 2021. Burkina Faso, 2022, com 2 golpes. Níger, 2023. Gabão, 2023. Guiné, 2021. E Sudão, 2021. A justificativa recorrente dos militares é a incapacidade civil de lidar com o terrorismo e a corrupção, mas a realidade é que as juntas militares têm se mostrado igualmente ineficazes e autoritárias, criando um ciclo vicioso de instabilidade. A União Africana e a CEDEAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, têm condenado esses golpes, aplicado sanções e suspensões, mas sua capacidade de impor a ordem constitucional é limitada, e a população, muitas vezes cansada da corrupção civil, recebe os golpes com apatia ou mesmo simpatia inicial. O terrorismo é uma das faces mais sombrias dessa instabilidade, especialmente na região do Sahel e na bacia do Chad, onde grupos filiados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico operam com crescente sofisticação. O Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos, JNIM, o Estado Islâmico na província do Grande Saara, EIGS, e outros grupos controlam vastas áreas rurais em Mali, Burkina Faso e Níger, impondo sua lei, recrutando jovens desempregados e marginalizados e atacando forças de segurança, escolas, mercados e comboios humanitários. A violência matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou milhões de civis, criando uma das crises humanitárias mais graves do mundo. Ao leste, o Al-Shabaab, na Somália, continua sua insurgência de 2 décadas, cruzando fronteiras para o Quênia e a Etiópia. Na bacia do Lago Chad, o Boko Haram e sua facção dissidente, o Estado Islâmico na África Ocidental, ISWAP, aterrorizam comunidades na Nigéria, Níger, Chad e Camarões, com ataques a aldeias, sequestros em massa de meninas e uso de crianças-soldado. A resposta militar, coordenada por forças regionais como a Força Tarefa Conjunta Multinacional, tem tido sucesso limitado, pois o terrorismo se alimenta da pobreza, da ausência do Estado e da falta de oportunidades. A comunidade internacional, com apoio de EUA, França e Rússia, tem fornecido treinamento e equipamentos, mas a abordagem predominantemente militarista não aborda as causas profundas do extremismo. Especialistas defendem uma estratégia que combine segurança, desenvolvimento e diálogo comunitário, mas os recursos e a vontade política são escassos, e a competição entre potências externas frequentemente atrapalha uma resposta coordenada. No campo social, a educação é o calcanhar de Aquiles do desenvolvimento. Apesar dos avanços nas taxas de matrícula no ensino fundamental, que chegam a 80% em muitos países, a qualidade do ensino é muito baixa, com salas superlotadas, professores mal pagos e falta de materiais didáticos. A taxa de conclusão do ensino médio é de apenas 30% em média, e o analfabetismo atinge cerca de 20% da população adulta, com disparidades enormes entre áreas urbanas e rurais, e entre meninos e meninas. O acesso à educação superior é restrito, com menos de 10% dos jovens matriculados em universidades, que frequentemente sofrem com cortes orçamentários, greves e infraestrutura precária. Os melhores cérebros africanos frequentemente buscam oportunidades no exterior. O fenômeno da fuga de cérebros, que custa ao continente bilhões de dólares em capital humano formado, com destinos preferenciais como Europa, América do Norte e, mais recentemente, os países do Golfo. A falta de investimento em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, esse TEM, limita a capacidade de inovação e a competitividade global. No entanto, iniciativas promissoras surgem. A Universidade de Ciência e Tecnologia de Ruanda, o African Institute for Mathematical Sciences, AIMS,
e a parceria entre universidades africanas e europeias estão mudando o cenário gradualmente. A digitalização também oferece oportunidades para a educação à distância, com plataformas como a Eneza Education no Quênia, que oferece conteúdo curricular via SMS, alcançando áreas rurais sem internet. A infraestrutura, ou a falta dela, é outro gargalo crítico. Estradas, portos, ferrovias e redes de energia são insuficientes, mal conservados e mal conectados para um continente de dimensões continentais. A densidade de estradas pavimentadas na África subsaariana é de apenas 50 km por milhão de habitantes, contra 1.500 km na Europa. O custo do transporte de mercadorias entre países africanos é em média 2 vezes maior do que entre a África e a Europa, devido à burocracia aduaneira, à corrupção, à falta de infraestrutura integrada e à persistência de fronteiras coloniais que dividem comunidades econômicas. O acesso à energia é um desafio colossal. Cerca de 600 milhões de africanos não têm acesso à eletricidade, o que representa mais da metade da população sem eletricidade no mundo. A dependência de biomassa, lenha, carvão, para cozinhar, especialmente em áreas rurais, gera problemas de saúde respiratória e desmatamento. No entanto, o potencial para energias renováveis é imenso. O Saara recebe sol suficiente para abastecer todo o planeta com energia solar. Os ventos da costa atlântica e do chifre da África são ideais para parques eólicos, e a hidrelétrica da barragem de Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD, no Nilo Azul, é um exemplo emblemático e polêmico do potencial hidrelétrico do continente. A GERD, concluída em 2023, é a maior hidrelétrica da África, com capacidade de 6,5 gigawatts, mas gerou tensões com Egito e Sudão, que dependem das águas do Nilo. Projetos de integração energética, como o Corredor de Energia do Sahel, que visa conectar países do oeste africano, e a Iniciativa da Bacia do Congo, que explora o potencial hidrelétrico do Rio Congo, com capacidade estimada de 100 gigawatts, são exemplos de como a cooperação regional pode superar déficits históricos. As oportunidades, no entanto, são tão vastas quanto os desafios. O crescimento do mercado consumidor, impulsionado pela urbanização e pela classe média emergente, atrai investimentos em varejo, serviços financeiros e tecnologia. As fintechs africanas são um caso de sucesso global. O M-Pesa, no Quênia, revolucionou o sistema financeiro ao permitir transferências de dinheiro por celular para milhões de pessoas sem conta bancária, e hoje é referência mundial em inclusão financeira. Startups como a Flutterwave, Nigéria, a Paystack, Nigéria, adquirida pela Stripe, e a Cellulant, Quênia, estão atraindo bilhões de dólares em investimentos e expandindo para outros mercados. O setor de tecnologia da informação e comunicação, TIC, cresce a uma taxa de 10% ao ano, criando empregos qualificados e conectando o continente ao mundo digital. A indústria criativa também explode. A Nollywood, na Nigéria, é a segunda maior indústria cinematográfica do mundo em número de filmes, atrás apenas de Bollywood, gerando 3,5 bilhões de dólares americanos por ano e empregando milhões de pessoas. A música africana, com gêneros como Afrobeats, Amapiano e Kizomba, conquista paradas globais e artistas como Burna Boy, Wizkid, Davido e Tems são fenômenos mundiais. A moda, o design e a arte contemporânea africana também ganham espaço em museus, galerias e passarelas internacionais, desafiando narrativas ocidentais sobre o que é africano. Projetar a África até 2050 é um exercício de equilíbrio entre o otimismo fundamentado em dados e o realismo diante de desafios históricos e estruturais. A demografia é seu trunfo mais poderoso. A África subsaariana será a única região do mundo com crescimento populacional sustentado até o final do século, alimentando o mercado consumidor em expansão, uma força de trabalho jovem e um dinamismo cultural inigualável. Se conseguir educar essa juventude, oferecer empregos produtivos e garantir boa governança, o PIB combinado do continente, atualmente em torno de 3,4 trilhões de dólares americanos, poderá mais do que dobrar até meados do século. Algumas projeções apontam para valores próximos de 8 trilhões de dólares americanos em 2050, caso as reformas estruturais avancem. No entanto,
O caminho é traçado por desafios monumentais e interconectados. As mudanças climáticas ameaçam a agricultura, a segurança hídrica e a saúde pública, com projeções de aumento de temperaturas entre 1,5 graus Celsius e 4 graus Celsius até 2100, afetando desproporcionalmente regiões áridas e semiáridas, como o Sahel e a África Austral. A instabilidade política e o terrorismo podem engolir os progressos, criando círculos viciosos de violência, deslocamento e pobreza. A dívida externa, contraída com China, Europa, Estados Unidos e instituições multilaterais, pode se tornar uma camisa de força, limitando o espaço fiscal para investimentos sociais e infraestrutura, especialmente em um cenário de juros globais elevados. O FMI alerta que mais de 20 países africanos estão em situação de sobreendividamento ou com alto risco de endividamento, e o custo do serviço da dívida consome, em alguns casos, mais de 30% da receita fiscal. A crescente competição entre potências globais pode transformar a África em um campo de batalha geopolítico, em vez de um parceiro soberano e em desenvolvimento, repetindo dinâmicas neocoloniais disfarçadas de cooperação. Os líderes africanos precisam navegar por esse cenário complexo com habilidade diplomática, fortalecendo instituições regionais e mantendo a autonomia estratégica. A boa notícia é que os africanos estão cada vez mais no comando da sua própria narrativa. Líderes, empresários, acadêmicos, artistas e sociedade civil demonstram resiliência e uma capacidade notável de renovação, aprendendo com os erros do passado e adaptando-se às mudanças do mundo. Eles aprenderam a lição do século XX. A independência política não vale nada sem independência econômica, educação de qualidade, sistemas de saúde robustos e boa governança. A sociedade civil africana está mais ativa, exigindo transparência, combatendo a corrupção e defendendo direitos humanos. A imprensa, embora ainda sob pressão em muitos países, cresce em independência e qualidade. O futuro da África, portanto, não será escrito apenas em Pequim, Washington, Moscou ou Bruxelas. Será forjado em Lagos, Nairobi, Joanesburgo, Luanda, Addis Abeba, Accra e Dakar, com suas startups tecnológicas, suas universidades em expansão, sua cultura vibrante e sua juventude determinada. A África do século XXI é um continente em movimento, em transformação e em ascensão, não sem obstáculos, mas com uma energia que poucas regiões do mundo conseguem igualar.